pelos 96 anos de organização da igreja. E o texto que nós vamos falar aqui em Atos capítulo 13, versos de 1 a 3, fala sobre igreja. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura de Atos 13, versos de 1 a 3. E assim nos diz a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Dando sequência, irmãos, à série de estudos sobre o livro de Atos, hoje é a 13ª mensagem sobre esse tema, o livro de Atos. E conforme o texto está dizendo, irmãos, o autor, que é Lucas, nós já vimos isso anteriormente, ele vai falar sobre algo muito diferente, algo muito especial, algo inédito que está ocorrendo na cidade de Antioquia, na igreja de Antioquia. Qual é o contexto desse texto? O contexto desse texto, irmãos, é que algum tempo antes desse episódio, não se sabe precisar a quantidade de tempo, mas um pouco antes, ocorreu em Jerusalém algo terrível. Nós já comentamos sobre isso. Foi quando o diácono Estevão, pregando a palavra de Deus de forma muito destemida, ele acabou sendo muito mal interpretado. Os judeus cresceram no ódio contra ele, e ele acabou sendo linchado em praça pública. Ele morreu. Após a morte de Estevão, a cidade de Jerusalém foi tomada por um ódio generalizado. Os cristãos, os convertidos, os discípulos começaram a ser perseguidos. Então aquelas pessoas começaram a sair de Jerusalém com literalmente a roupa do corpo. E nos diz o texto, que também nós já estudamos, que por onde eles foram fugindo, eles iam pregando o Evangelho e pregando o Evangelho, e um dos lugares para onde um grande grupo foi se abrigar foi nessa cidade, a cidade de Antioquia. Então a igreja de Antioquia, ela foi fundada por aqueles irmãos fugidos da perseguição em Jerusalém. Não havia ali, irmãos, uma liderança, não havia ali os apóstolos. Todos fugiram, menos os apóstolos. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Então nós estamos falando aqui de uma igreja, irmãos, que começou a crescer bastante. Uma igreja que estava, de fato, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Os irmãos se recordam de uma mensagem, alguns domingos atrás, onde nós vimos que tal era o testemunho daqueles irmãos de Antioquia, que na cidade de Antioquia, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Tal a identidade deles com Cristo que eles tanto pregavam. E o Evangelho chegou lá e alcançou tantas vidas, irmãos, e essa notícia chegou ao conhecimento de Jerusalém, a igreja mãe. Alguém chegou e disse: olha, em Antioquia está ocorrendo algo maravilhoso. Então a igreja de Jerusalém mandou um homem para lá. O nome dele era Barnabé. Barnabé, quando chegou lá, observou todas as coisas e falou: esse grupo precisa de mais apoio, precisa de mais gente aqui, está tudo indo muito bem. Então ele sai lá de Antioquia, viaja até a cidade de Tarso e ele convoca um homem chamado Saulo. E ele então diz: Saulo, Antioquia é o nosso lugar. Antioquia precisa de você e você precisa de Antioquia. Vamos para lá. Então eles vão e é lá
que ocorre esse chamamento do Espírito Santo? Nós estamos observando aqui, irmãos, nesses 3 primeiros versos, a certidão de nascimento do ministério do apóstolo Paulo. É aqui que ele é chamado. Na noite de hoje, irmãos, com toda essa história linda que nós temos para contar, o tema da nossa reflexão é características de uma igreja missional. Características de uma igreja missional. Missional é que tem uma missão, e essa missão é de pregar o Evangelho. Vamos observar então aqui, irmãos, 5 características que nós podemos extrair desse texto. A primeira característica de uma igreja missional, irmãos, é que essa igreja ela é suprida por diversidade de dons espirituais. Uma igreja que é suprida pela diversidade de dons espirituais. Volte o seu olhar para o verso 1. O verso 1 nos diz, irmãos, que havia ali profetas e mestres. Eu quero chamar a sua atenção para algo, irmãos, que Lucas não tinha no seu coração ou na sua mente dizer o seguinte: olha, lá só tinha apóstolos e mestres, mestres e apóstolos, só tinha isso, não tinha mais ninguém lá. Não, isso não está no ideário, isso não está na mente do autor, que é Lucas. O que Lucas está dizendo é: ali havia gente preparada para o ensino. Observe muito bem, profetas e mestres. O profeta, irmãos, é aquele que recebe a palavra de Deus e dirige ao povo. Já o mestre é aquele que traduz a teologia em português. É aquele que fala aos ouvidos das pessoas. Eu costumo sempre dizer, né, que apesar de ser pastor há mais de 30 anos, eu tenho dificuldade ainda, e sempre tive, com o teologuês. Eu nunca gostei do teologuês, dos termos teológicos. Existem pastores que se aprimoraram nisso. Eu nunca me aprimorei porque eu nunca gostei. Eu não vejo o teologuês em Jesus, eu não vejo o teologuês em Paulo, eu vejo eles falando a linguagem do povo. O mestre faz isso. Então observe muito bem que aqui naquele lugar, uma cidade rica, segundo alguns estudiosos, a cidade de Antioquia, deixa eu dar um detalhezinho para os irmãos, havia algumas cidades com o mesmo nome, Antioquia. Essa Antioquia que nós estamos nos referindo aqui, irmãos, é Antioquia da Síria. Havia uma outra também conhecida nas Escrituras, chamada Antioquia da Psídia. É uma outra região que não é essa. E havia outras cidades também com esse mesmo nome, mas a qual nós estamos nos referindo é Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, irmãos, de acordo com alguns estudiosos, ela era a 2ª ou a 3ª mais importante cidade do Império Romano. Uma cidade riquíssima. Se nós fôssemos hoje colocar, em dias de hoje, a cidade de Antioquia, ela equivaleria a uma cidade como a nossa, a cidade de São Paulo. Uma cidade, irmãos, muito populosa para a época. Na época aqui bíblica, a cidade contava 500.000 habitantes, 500.000 de habitantes. Então, uma cidade grande, uma cidade muito rica, uma cidade, irmãos, com uma diversidade cultural muito grande. Daqui a pouco nós falaremos sobre isso. E como eram aqueles membros que ali estavam? Eram pessoas, irmãos, que tinham sim da parte de Deus dons espirituais. E o que se faz com os dons espirituais? Irmãos, conforme nós já aprendemos em outras mensagens, o propósito principal do dom espiritual é glorificar a Deus e enriquecer a igreja. O dom espiritual, irmãos, ele tem por objetivo glorificar a Deus e enriquecer a igreja. E quando eu digo enriquecer, irmãos, é edificar a igreja. Portanto, todos nós precisamos, irmãos, do dom espiritual do outro irmão. Todos nós precisamos do exercício dos dons espirituais. Uma igreja missional, irmãos, é uma igreja que tem essa consciência de que ele não vive, que os membros não vivem para si, mas vivem para servir
ao Senhor. Todos nós, irmãos, todos nós, toda pessoa convertida a Cristo tem pelo menos um dom espiritual. Ele nunca vai ter todos os dons, isso não existe. E por que, reverendo, uma pessoa não pode ter todos os dons? Naturalmente, nenhuma pessoa tem todos os dons, irmãos, porque senão ela seria um corpo sozinha. E nós somos membros de um corpo, nós precisamos uns dos outros. Mas pelo menos um dom a pessoa convertida a Cristo tem. Esse dom precisa ser exercitado para a glória de Cristo e a edificação da igreja. Então, em primeiro lugar, a primeira característica de uma igreja missional é uma igreja que é suprida por dons espirituais. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, uma segunda característica de uma igreja missional é que ela é uma igreja acolhedora. É uma igreja acolhedora. E o verso primeiro nos fala sobre isso. Observe muito bem aqui, irmãos, a diversidade de pessoas, ainda no verso primeiro. Olha quem estava na igreja. Barnabé. Barnabé era um homem riquíssimo, irmãos. Absurdamente rico. Tão rico que quando houve, nós já falamos sobre isso numa outra mensagem, quando muita gente se achegou à igreja em Jerusalém, muita gente faminta, muita gente necessitada, ele mesmo dispôs de propriedades suas, vendeu-as e deu o dinheiro à medida que alguém tinha necessidade. E ele não era nem de Jerusalém, nem de Antioquia, ele era de Chipre. E a igreja o acolheu como estrangeiro. Uma igreja acolhedora. Além de Barnabé, irmãos, fala aqui também de Simeão, é o segundo nome que aparece. Observe na sua Bíblia que está escrito Simeão, por sobrenome Níger, o negro. O negro. Muito provavelmente um africano. Muito provavelmente. O texto prossegue dizendo, irmãos, que havia um outro, Lúcio, que era da cidade de Cirene, outro estrangeiro, acolhido pela igreja. O texto vai mais além e esse então é mais curioso ainda. Havia um camarada chamado Manaém, colasso de Herodes. A palavra colasso é irmão de criação de Herodes. Esse Herodes aqui, irmãos, é o mesmo Herodes, o tetrarca. Sabe qual é a história desse Herodes aí? Esse Herodes é aquele que mandou decapitar João Batista. Então, veja bem, e ele também esteve envolvido num dos julgamentos de Jesus. Então, eles são irmãos, Manaém e Herodes. Olha a educação que Manaém teve. Só que enquanto Herodes foi para o lado errado, ele foi pelo caminho do Evangelho. Então nós temos aqui uma pessoa que era muito bem instruída, socialmente falando e financeiramente falando, uma pessoa chique no último, estava lá junto com um negro, uma igreja acolhedora. O texto prossegue dizendo que também havia ali, irmãos, Saulo. Quem era Saulo? Já falamos sobre isso. Um ex-perseguidor. Ele foi quem consentiu na morte de Estevão, que gerou toda a perseguição, e os cristãos fugiram e acabaram por fundar a igreja de Antioquia. Uma igreja multicultural. Então, há sim, irmãos, algumas similaridades entre Antioquia e São Paulo. Uma cidade cosmopolita e uma cidade acolhedora, mas a igreja de Antioquia aprendeu a acolher. Aprendeu a acolher. Tente imaginar o seguinte: você num lugar estranho, onde você não tem nenhuma referência, você não tem nenhum conhecido, você tem dificuldade com a língua, com o idioma, e você vai se estabelecer ali começando do zero. Você não se sentiria bem se alguém lhe recebesse bem, lhe desse um abraço,
lhe desse as boas-vindas, lhe desse um canto, um sorriso, uma oportunidade. Sim, a igreja missional é uma igreja que não escolhe pessoas, acolhe-as todas. Uma igreja missional é uma igreja acolhedora. Acolhe vidas diferentes, com origens diferentes, línguas diferentes, conhecimentos diferentes, histórias e valores diferentes, um olhar diferenciado e acolhedor ao que estão se achegando, aos perdidos, aos estrangeiros. Uma igreja acolhedora. Uma terceira característica que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre características da igreja missional, é que ela é uma igreja adoradora e servil. É uma igreja adoradora e servil. Volte o seu olhar para o verso de número 2. O verso de número 2 diz: servindo eles ao Senhor e jejuando, eles ouviram a voz do Espírito Santo. Aqui é digno de nota, irmãos, que aquela igreja, quando o texto está dizendo aqui uma igreja servil, uma igreja adoradora, uma igreja que ora, é uma igreja que busca comunhão com Deus. Eles não desistiram de Deus, eles já conhecem o Evangelho, mas eles amam o Evangelho. Muito diferentemente de muitas pessoas que já conhecem o Evangelho e falam: eu não tenho mais nada para aprender na igreja. Não preciso mais ir para lá, afinal de contas eu já conheço todas as histórias, já sei quem é Zaqueu, já sei quem é Pedro, já sei quem é Jonas, já sei sobre as muralhas de Jericó. A igreja não tem mais nada de novo a me ofertar. Eu já tenho um grande, vasto conhecimento. Não era isso que ocorria na igreja missional de Antioquia. Eles tinham prazer de orar. É uma igreja que ora, é uma igreja que intercede, é uma igreja que jejua. E o jejum aqui é interessante que nós observemos isso, irmãos, é que muitas pessoas aprenderam e tantas outras ensinaram que jejum é uma troca que você faz com Deus. Nunca faça isso. O nome disso é troca, não é jejum. Jejum é consagração. Jejum é consagração. É dedicar um tempo para a oração. É um exercício espiritual, irmãos, que muitas pessoas têm abandonado e outras tantas jamais experimentaram a bênção e o privilégio de jejuar. A igreja jejuava. Esses grandes homens de Deus que foram tremenda e poderosamente usados por Deus, eles tinham o hábito de jejuar. É uma igreja adoradora e que serve ao Senhor. É uma igreja servil. Jejuar, irmãos, no decorrer dessas últimas décadas, muitas pessoas têm aprendido errado sobre o jejuar, porque tem gente ensinando errado o que é jejuar. Conforme eu disse alguns minutos atrás, algumas pessoas começaram a ensinar que se você quiser isso, jejue. Então eu quero uma casa própria, então vai jejuar para isso. Começaram a aprender a fazer troca com Deus. Irmãos, jejum não é troca. Jejum é consagração de tempo, enquanto eu me abstenho de comida para me alimentar da palavra de Deus, que é o pão da vida. É isso. Não se busca nada além de crescimento espiritual, não se busca nada além de consagração ao Senhor. Mas algumas pessoas aprenderam errado, então elas sempre entendem que o jejum tem que ter algum propósito. O propósito, irmãos, do jejum é glorificar o Senhor. Eu aprender que eu preciso me humilhar, me esvaziar, para que Ele me encha. O jejum, irmãos, leva a uma vida de piedade, leva a uma vida de consagração, leva a vida de sensibilidade às coisas do Senhor e revela fome e sede de Deus. Observe que no verso 2, enquanto eles estão jejuando, eles tiveram sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo estava direcionando à igreja.
Não era enquanto eles estavam dançando, se alegrando, fazendo teatro, mas enquanto eles estavam jejuando e servindo. Irmãos, quando caminhamos na oração, quando dedicamos o tempo a isso, nós vamos nos tornando cada vez mais sensíveis a um direcionamento do Espírito Santo. O verso 2 está nos dizendo aqui, irmãos, que essa sensibilidade precisa ser desenvolvida. Uma quarta característica, irmãos, de uma igreja missional, conforme nós acabamos de dizer, irmãos, é que uma igreja missional é uma igreja que revela sensibilidade à voz do Senhor. É uma igreja que revela sensibilidade à voz do Senhor. Irmãos, Deus sempre se comunica. Deus sempre fala. O que acontece conosco muitas vezes é que nós estamos tão insensíveis, tão longe de Deus, tão distante da palavra de Deus, tão sem oração, que parece que Deus está mudo. E na verdade, Deus sempre se revela, Deus sempre fala. Nós é que não percebemos. O que acontece muitas vezes conosco, eu sempre cito esse exemplo porque ele é muito apropriado. Nós estamos aqui, irmãos, a cerca de 800 metros da Avenida Paulista, o centro financeiro da América Latina. Tem um monte de antenas ali, os irmãos já conhecem isso. Essas ondas estão exatamente aqui, agora, neste lugar. Essas ondas todas estão aqui. Mas alguém pode perguntar, mas reverendo, se as ondas estão aqui, por que nós não estamos sintonizando algum canal que esteja passando por aí? Nós não captamos, irmãos, porque nós não temos os receptores adequados no nosso corpo para captar esses sinais. Mas isso não significa dizer que as ondas não estejam aqui. A mesma coisa a voz de Deus, Ele está falando, mas nós não estamos, irmãos, conectados. Aí o culto não é bom, a música não é boa, a pregação, não valeu de nada, nada está bom. Não é Deus, Deus continua falando. O texto aqui está nos dizendo, irmãos, que eles perceberam que havia algo ali do Espírito Santo para dois homens, Saulo e Barnabé. Há uma obra de Deus na vida de muitas pessoas por meio da vida desses dois homens. Deus vai usar. Deus, irmãos, não usa as pessoas especiais. Não é isso. A pessoa que Deus mais usa é aquela que mais se coloca nas suas mãos. A pessoa que Deus mais usa não é o mais importante, não é o mais sábio, o mais inteligente, o mais capaz. Não, mas todos a quem Ele chama, Ele capacita. Saulo não tinha recursos financeiros. Como que o Espírito Santo diz: separem esses dois porque eu tenho uma obra grande para a vida deles? Como que eles vão partir? Ele não tem recurso, mas o Senhor provê, porque é Ele quem está comissionando. Precisamos entender, irmãos, que uma igreja missional é uma igreja que tem sim sensibilidade ao que Deus está direcionando. O Senhor se comunica, o Senhor se manifesta, o Senhor orienta, Ele ordena, Ele faz ver coisas que por vezes nós nem sequer estamos percebendo. Assim como aquela igreja acolhedora acolheu a Barnabé e a Saulo, eles poderiam pensar: puxa, estamos bem servidos. Puxa, 2 mestres aqui, além dos profetas, uau, essa igreja aqui vai bombar. Mas eles não tinham ideia dos planos de Deus para a vida daqueles 2 homens. A mesma coisa pode ocorrer nos dias de hoje. Assim como eles não tinham ideia dos planos de Deus para a vida daqueles 2 homens, Saulo e Barnabé, muitas vezes nós não temos ideia dos planos de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque nos falta oração.
Nos falta jejum, nos falta dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A quinta e última característica, irmãos, a de uma igreja missional que nós vamos ver na noite de hoje, é que uma igreja missional é uma igreja que consagra vidas ao serviço do Senhor. Uma igreja que consagra vidas ao serviço do Senhor. Volte o seu olhar para o verso 3. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu quero chamar a sua atenção para a responsabilidade que a igreja de Antioquia está nos ensinando a todos. Observemos muito bem esse detalhe entre os versos 2 e 3. Enquanto eles estavam jejuando e servindo, o Espírito Santo falou: separai-me agora Saulo e Barnabé. Eles perceberam isso, eles ouviram isso. Mas olha o zelo deles. Eles, no verso 3, nos dizem que eles voltaram a orar novamente. Percebeu o zelo? Buscando uma confirmação da parte de Deus, e eles voltaram a jejuar. Consagração. Nós vamos perder dois grandes homens, dois grandes mestres, e como é bom ouvir Saulo. Barnabé, você tem um olhar maravilhoso, Barnabé. Barnabé, você é um homem de visão. Você nos visitou há algum tempo atrás e viu que precisávamos de alguém que nos ensinasse as Escrituras. Você viajou com seu próprio curso, trouxe para nós um homem maravilhoso. Barnabé, nós precisamos de você aqui. Você é só nosso, ponto e acabou. Nós não vamos abrir mão de você, Barnabé. Nada disso. Nada disso. Se o Espírito Santo está chamando, é porque tem uma obra a ser cumprida. Barnabé vai alcançar outras vidas. Nós vamos também alcançar outras vidas aqui. Meu irmão, consagre-se. É uma bênção. Aprender mais de Deus é uma bênção. Compartilhar de Deus é uma bênção. É certo que a igreja deve ter ficado assim entristecida, porque eram dois grandes líderes. Imagina você ter no seu meio alguém de grande visão missionária e de repente essa pessoa vai embora, não é mesmo? Mas surge oportunidade para outros. É assim, a igreja de Cristo é assim. Nós estamos nessa semana comemorando 96 anos de organização. Essa igreja foi organizada em 28 de junho de 1929. Como era essa cidade em 1929? Foi o ano da quebra da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, um ano horrível, terrível, muita morte por lá. Como era essa cidade? Como Deus falou àquele grupo de oração da Segunda Igreja Presbiteriana Independente para eles começarem esse trabalho. Depois a Igreja Presbiteriana Unida, que encampou aquele pequeno grupo e investiu recursos financeiros, investiu em recursos humanos, e de repente essa igreja foi organizada. E de 1929 a 1936, 7 anos depois, esse templo construído em 1936, quantas pessoas já não passaram por aqui? Quantas pessoas essa igreja não acolheu, tem acolhido e ainda há de acolher? Certamente muitas pessoas que passaram por nós, irmãos, nos deixaram tristes. É claro que nos deixaram tristes, mas outras Deus manda. E foi esse o sentimento da igreja de Antioquia. Puxa, Saulo se vai. Puxa, Barnabé se vai. Mas eles vão e vão com Deus. Uma igreja missional, irmãos, é uma igreja que não cria obstáculos. Ela não vai obstacular a obra do Senhor, nem o plano de Deus na vida de ninguém da igreja. Pelo contrário, é uma igreja que vai dobrar os joelhos, vai ter confirmação da parte de Deus e vai abençoar outras vidas que não conhecem o Senhor.
Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, em que nós estamos agradecendo a Deus pelos 96 anos de organização da nossa igreja, Igreja Presbiteriana da Bela Vista, uma igreja missional é uma igreja, irmãos, que se coloca em sintonia com Deus. É uma igreja que quer descobrir ou redescobrir a prática salutar, saudável do jejum. Sobre o jejum, ainda quero falar uma coisinha bem breve. Nunca permita que alguém determine o seu tempo de jejum. Nunca permita, nunca caia nessa. O jejum é uma oferta individual. É voluntária. Nunca aceite que alguém determine a você o tempo que você tem que ficar de jejum. Não faça isso. Cada pessoa tem o seu perfil biológico. Tem gente que não pode ficar 3 horas sem comer nada, ela vai passar mal. Então, para que esse sacrifício? O Senhor não quer sacrifícios. Então, tem gente que não pode ficar muito tempo sem beber água, não pode, o corpo padece. Então, para que fazer um jejum de 24 horas? Meu irmão, separe um tempo para o Senhor, aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas se aquele tempo é um tempo consagrado, então desligue celular, desligue aparelho, dobra o teu joelho e vai colocar isso diante de Deus. Aquele tempo é o tempo de consagração ao Senhor. Outra coisa, eu vou fazer jejum de chocolate. Vou parar de comer chocolate. Irmão, por favor, não é? Como dizem os alunos, dá licença. Eu vou fazer jejum de churrasco. Eu vou no seu lugar, meu irmão. Você não tenha dúvida, eu irei lá. Precisamos levar isso de fato a sério. É um tempo consagrado ao Senhor. Eu não vou estabelecer barganha com Deus. Eu vou me consagrar a esse Deus. Uma igreja missionária é uma igreja acolhedora. Vamos acolher bem, irmãos. Nós temos essa grande característica da nossa igreja. Nós acolhemos quem chega aqui. Nós, como um grupo pequeno, a gente recebe bem. Não é jogar confete em nós mesmos, não, mas sabemos também das nossas virtudes. Eu acho isso uma das belas características que nós temos. Todo mundo conversa com todo mundo, até porque ninguém se esconde, né? Continuemos assim, irmãos, acolhendo, porque a gente não sabe quem está chegando e de que forma está chegando. Vamos continuar servindo, vamos continuar orando, irmãos, porque precisamos sim nos tornar cada vez mais sensíveis àquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Uma igreja missional. Sejamos nós, irmãos, essa igreja missional. Nunca deixe de orar pela Igreja Presbiteriana da Bela Vista. Muitos por aqui já passaram e ajudaram muito e contribuíram muito na edificação da evangelização desse bairro, de pessoas desse bairro, e que hoje foram para outros lugares, não mais estão conosco. E por onde eles foram, certamente levaram muitas, mas muitas lembranças daquilo que aprenderam aqui. Hoje o privilégio é nosso. Nós estamos aqui, vamos amar essa igreja, orar por ela e vamos rogar para que Deus mande mais trabalhadores para a seara. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos enriqueça da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.